Olá pessoal, eu estava aqui trabalhando um pouquinho e o pessoal falou: pastor, o Leonardo já respondeu. O senhor vai fazer um outro vídeo respondendo? Claro que eu vou, tá bom? Para você entender, assista o meu primeiro vídeo. Ele pega um vídeo e faz uma resposta católica sobre o meu vídeo. E aí eu vim e fiz uma resposta bíblica sobre o vídeo dele. Ele já fez um outro vídeo e eu vou para o próximo vídeo. Vem comigo. Mas antes eu vou falar o seguinte: se você quiser entender o que aconteceu, assista o meu primeiro vídeo. Ele é um pouquinho longo, 15 minutos, mas quando a gente estuda a Bíblia, a gente não pode fazer do nosso estudo um papo de bar. São 15 minutos mesmo. Assista que você vai aprender a Bíblia, com certeza. Em resposta ao pastor Alexandre Farias. O vídeo é bem longo, se eu não me engano é quase 15 minutos, então não deu para colocar todos. Eu vou responder a mais este vídeo porque o pastor aí, ele fala algumas falácias a respeito da Santa Igreja Católica. Falácias, Leonardo? Não. O pessoal vai assistir o vídeo depois. E eu já convido você para assistir o vídeo e verificar quais foram as falácias que eu disse. Leonardo, o pessoal vai assistir o vídeo. Eles vão verificar o que foi falado e vão entender que não tem falácia nenhuma. Vamos lá. Ele fala sobre os escândalos da igreja. Esses escândalos, pastor, que o senhor vê, ainda infelizmente vê, são de filhos rebeldes da Santa Igreja. O senhor não deve culpar a Santa Igreja por causa de fiéis ou até sacerdotes que não obedecem o que a fé pede. E se eu for falar aqui os escândalos protestantes, não vamos fazer nem comparação, né? Leonardo, o que dá para entender é que até os escândalos, você quer fazer que até os escândalos católicos são melhores que os escândalos protestantes. Para mim, escândalo é escândalo. Escândalo é escândalo. Ou será que o escândalo católico é melhor que o protestante? Eu acho que não, né? Você sabia que Jesus falou sobre escândalos? E ele falou o quê? É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Então saiba de uma coisa: escândalo é escândalo, meu amigo. Escândalo é escândalo. Tem muito escândalo, tanto na Igreja Católica como também na Protestante. E não adianta apontar o dedo para nós se vocês têm também escândalos. E o senhor fala que a igreja escondia a Bíblia dos fiéis. É muito fácil. O protestantismo vem de 1500 anos para cá, onde a imprensa já existia, onde tudo era mais fácil, e o senhor vem falar isso. O senhor sabe quanto custava uma Bíblia antes? Era praticamente impossível um fiel comprar. Então você não julgue a igreja por causa disso. Conheça a história da Santa Igreja Católica. Deixa eu ver se eu entendi. A Bíblia não chegou no povo porque era cara. É isso que você quer dizer? Você já escutou a palavra escriba? Você sabe o que era um escriba? Os escribas foram copistas de uma parte da Bíblia e eles eram responsáveis por copiar os manuscritos de uma forma manual, tá? Então, eles copiavam. Será que não tinha padre suficiente para trabalhar como escriba durante todo esse tempo, durante 1500 anos? Será que não tinha padre suficiente para pelo menos fazer o que os escribas também faziam? Você sabe o que eles faziam? Muitas vezes um escriba ditava e o pessoal copiava. Tinham grupos e o pessoal copiava. Por que os padres não fizeram isso? Por que esperaram alguém chegar na porta da Igreja Católica, bater na porta, para depois a Bíblia chegar para o povo? Não é estranho? Será que se a gente não tivesse imprensa, até hoje a Bíblia não chegaria nas nossas mãos? Na língua do povo? Ou será que tudo na Igreja Católica era pago? Será que a igreja não poderia
reunir pessoas, ler a Bíblia para que eles copiassem? Olha, chego à conclusão que a Igreja Católica não fez nada para que a Bíblia chegasse ao povo. Até porque eu acho que se chegasse ao povo, o povo iria começar a questionar alguns dogmas, como, por exemplo, Maria Imaculada, Assunção de Maria, a questão das indulgências, como foi questionado e nós não tivemos resposta. E então é mais fácil você mandar o cara para fora da igreja do que responder. Ou será que você ainda acredita que o problema era o analfabetismo do povo? Porque eu já também escutei isso. Todo mundo era analfabeto, né? Todo mundo era analfabeto. Não dava para passar a Bíblia para o povo. Não dava. O pessoal não sabia ler. São desculpas que não colam mais. E a gente sabe o porquê. Porque se a Bíblia chegasse na mão do povo, certamente eles iriam questionar o que estava sendo ensinado. Uma pergunta que eu te faço. Antes de 1500, onde é que estava a Igreja de Cristo? Antes de 1500, onde estava a igreja? Estava em Cristo. Estava em Cristo, ele é o cabeça da igreja. O problema é que vocês fazem uma divisão de monopólio, né? Vocês não conseguem entender a história da igreja depois de Teodósio, que é filho de Constantino. A igreja é uma só. A igreja, o cabeça dela é Cristo. Infelizmente, durante a história da igreja, entrou dogmas, entrou ensinamentos das quais não existem fundamentos bíblicos. Então, a igreja se perde nos seus dogmas, exalta a tradição, e a gente lembra que Jesus falou que a tradição pode invalidar as escrituras. Procure aí na Bíblia que você vai encontrar uma passagem sobre a oferta de Corbã. Mas agora, o que é a igreja, né? A igreja são pessoas que aceitaram o batismo da Igreja Católica Apostólica Romana? Claro que não. Igreja são pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque eu refutei as suas críticas aos dogmas mariana, provando nas Sagradas Escrituras, mas você não quer acreditar. Você refutou? Meu Deus, sério mesmo? Isso é desonestidade intelectual, Leonardo. Basta o pessoal ir lá no vídeo e verificar se você refutou ou não. Eu pedi que você me mostrasse passagens bíblicas sobre Maria Imaculada. Você cita Lucas 1, versículo 42 e 43. Só isso. O mais interessante é que vocês deram a Bíblia para o povo, vocês têm a Bíblia é só para vocês e não tem conhecimento bíblico. Você vai me citar Lucas 1, versículo 42 e 43, que não prova que Maria Imaculada. E eu nem vou citar isso, e nem vou entrar no assunto, porque o pessoal precisa assistir o outro vídeo. Porque é extenso, né? Você falou? Então, estudo bíblico não é papo de bar. Tem que sentar, pegar a Bíblia, ler, verificar, entender. Consegue entender isso? Agora vamos lá. Eu mostrei o porquê Maria não é imaculada, relatando o plano de salvação, e você não consegue entender. Eu citei Romanos 5, versículo 12, Romanos 3, versículo 23, Romanos 3, versículo 10, 1 João 1, versículo 8 e 10, João 3, 16, Lucas 19, 10 e mais alguns. E você ainda fala que refutou? Meu querido, isso é desonestidade intelectual. Acho que vocês criam em vocês algo fantasioso. Basta o pessoal ir lá e assistir. Quer ficar no solo escritura. Cada um pega a Bíblia e interpreta do jeito que quer. Acho que legal vocês dizerem sola a Escritura, que nada mais é que somente as Escrituras, mas também temos exegese, hermenêutica, contexto. Você tem que entender o texto, o contexto, para não arrumar um pretexto e criar uma heresia. Você tem uma tradição que não tem base bíblica. Ou me mostre, cadê Maria Imaculada na Bíblia? Com 2000 anos de igreja. E lá vamos nós para os 2000 anos de igreja. 2000 anos, Leonardo?
Não dá para acreditar nisso. Isso você pega desses textos que foram colocados no Google. Então eu convido você pelo menos para pensar sobre isso. 2000 anos de igreja. Se eu volto a 2000 anos atrás, Jesus tem 24 anos. Ok? Jesus nem começou o seu ministério, porque ele começa aos 30. Cadê a Igreja Católica Apostólica Romana antes do ministério de Jesus? Percebe como vocês são papagaios de pirata? Vocês estão simplesmente falando o que todo mundo fala sem perceber que estão falando algo errado. Cadê os 2000 anos de história da igreja? Cadê? Os santos doutores, concordando em tudo que eu estou falando, a fé, a unidade da igreja. Eu prefiro ficar com o que Santo Agostinho disse. Eu não creria nas Sagradas Escrituras se isso não levasse à autoridade da Santa Igreja Católica. Santos doutores, vocês gostam de personalidade. Eu não tenho teólogo de estimação, eu não tenho doutor de estimação, nem padre, nem pastor, nem apóstolo, nem papa, nenhuma denominação de estimação, não. Se você gosta de doutor, você abraça o que o pessoal diz. Agora, se você gosta de doutor, por que você não abraça o que o patrono dos estudos bíblicos católicos diz? Que, por exemplo, Macabeus não é canônico. E você tem 1º e 2º Macabeus na sua Bíblia. E aí? Cadê o 3º e 4º? E por que você não diz, olha, eu vou abraçar mesmo o que São Jerônimo diz? Macabeus não é canônico. A pergunta é, por que está na tua Bíblia? Você usa o exemplo do ladrão na cruz, né, dizendo que ele foi o primeiro a ser salvo pelos méritos de Cristo. Nossa Senhora foi salva antes de cair no pecado original. Sabe por quê? Porque Deus quis, Deus pode tudo. Vamos lá, Leonardo. Mais uma vez eu digo, cadê a passagem que Maria foi salva do pecado original? Foi preservada do pecado original? Cadê a passagem que Maria é imaculada? Não tem, você não vai ter. Falar é fácil, todo mundo fala. Provar na Bíblia que é difícil. E você não vai conseguir provar porque não tem na Bíblia. Porque não temos nenhuma passagem que diz que Maria é imaculada, mas temos a passagem que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Assiste o meu outro vídeo. Para lá e assiste devagarzinho. É claro que Deus pode tudo. Pode tudo. Até trazer Jesus no ventre de uma pecadora para que ela reconhecesse o seu Senhor e Salvador, para que ela fosse salva pelo sacrifício da cruz. Ou não? Eu usei Hebreus 9, 27, né? Fazendo uma comparação à passagem de Lázaro, onde Lázaro morre 2 vezes, porque Jesus o ressuscita e depois ele morre novamente. E aí o Senhor fala que aí é uma exceção. E para Nossa Senhora não é uma exceção, então. Eu pedi exceção. Eu disse que toda exceção está registrada. Cadê? Onde está registrada a exceção de Maria Imaculada, Leonardo? Nossa Senhora não teve a mancha do pecado original. Sabe o porquê? Porque ela carregou o próprio Deus. Cadê? Onde está registrada a exceção de Maria Imaculada, Leonardo? Olha que interessante. A Bíblia diz que somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Interessante. O Espírito Santo habita em mim. Eu sou imaculado? Claro que não. Mas ele habita em mim. Por que Jesus não pôde habitar em Maria, ela sendo pecadora? Voltemos para o Antigo Testamento. Na Arca da Aliança, e Maria é a nova Arca da Aliança. Bom, Maria é a Arca da Aliança. Onde a Arca da Aliança ficava? No meio do povo? Não, no Santo dos Santos. Maria ficava também guardada em algum lugar específico? Se alguém tocasse na Arca da Aliança, morreria. Se alguém tocasse em Maria, pela sua santidade, alguém morreria? Ninguém poderia tocar em Maria, senão ia morrer? Que tipo de paralelo vocês fazem? Você acha que a presença... Deus morava dentro
da Arca da Aliança? Ou aquilo era simbolismo? Ou aquilo era todo um simbolismo? E aí, diz aí para mim. Na Arca da Aliança continha os litros de maná. No útero de Maria não tinha os litros de maná, mas tinha a própria palavra de Deus, Jesus Cristo, o Verbo encarnado. No útero de Maria não tinha o cajado de Arão, mas tinha o próprio Deus Todo-Poderoso. No útero de Maria não tinha as tábuas da lei, mas tinha a própria palavra de Deus. E aí é o que eu falo, a nossa igreja não é a religião de um livro, mas de uma pessoa, Jesus Cristo. Agora o mais interessante é que, como é que você sabe que existe a Arca da Aliança? Como você sabe aonde a Arca da Aliança ficava? Como você sabe que Jesus veio através de Maria? Como você sabe que Jesus é Senhor e Salvador? Como você sabe sobre a igreja? Como você sabe que Cristo é o cabeça da igreja? Através desse livro que vocês desprezam para dizer que Maria é imaculada. Porque aí você tem que levar o quê? A tradição, né? Você tem que ter a tradição. Mas, infelizmente, acontece muito disso. Quero dizer o seguinte, você que exalta tanto Maria, como a gente vê nos seus vídeos, eu queria que você lesse Lucas 11, versículo 27 e 28, que diz assim: E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, Jesus estava dizendo, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Eu imagino esta mulher dentro de uma igreja católica apostólica romana se levantando e você lá dentro, Leonardo, escutando isso. Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que me mamastes. Em que mamastes, perdão. Aí Jesus, no mesmo lugar que você, na mesma missa, ele levanta e diz assim: Antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus dizendo que a palavra de Deus é maior do que sua mãe. Eu acho que vocês apedrejariam Jesus. Eu acho que Jesus seria apedrejado por vocês se ele levantasse no meio de uma missa e dissesse: Antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus seria ou não apedrejado? E a Bíblia foi feita para os católicos. Ô Leonardo, poderia me dar fundamento bíblico para dizer que a Bíblia só é para o católico? Você quer monopolizar até as Escrituras? Meu amigo, eu quero dizer que Jesus, as Escrituras, o Espírito Santo, o Pai, não pode ser propriedade de ninguém. O Senhor é o cabeça da igreja. O Senhor é o dono das Escrituras. Foi Ele que inspirou as Escrituras. 40 homens em tempos diferentes. Desde um cara que viveu num palácio até um boiadeiro. Olha, eu peço a Deus que te abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa invadir o seu coração para que você conheça a verdade. Mas o que é a verdade? Jesus explica e diz o que é verdade em João 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que você possa conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe, Leonardo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Espírito Santo trabalhe no seu coração para que você conheça realmente a verdade. Deus abençoe. O protestantismo não deu certo, só a Escritura não deu certo, por isso que o Senhor vê aí tantas coisas, vou até usar o nome feias, usando o nome de Deus em vão. E as Sagradas Escrituras fazem parte do tripé católico. Só que nós não deixamos de lado a igreja, continuamos com a igreja, porque ela foi fundada por Cristo Jesus. Deus abençoe a vida do Senhor e que um dia o Senhor possa contemplar a verdade. Salve Maria Imaculada!